Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó vontade divina e adorável, eis-me aqui diante da imensidão de tua luz, para que tua eterna bondade abra-me as portas e faça-me nela entrar para formar toda a minha vida em ti. Divina vontade. Por isso, prostrada diante de tua luz, eu, a menor de todas as criaturas, venho, ó adorável vontade, no pequeno número dos filhos do teu Fiat Supremo, prostrada no meu nada, suplico e imploro que tua luz me inunde e possa eclipsar tudo que não te pertence, de modo que eu não faça nada mais do que olhar, compreender e viver em ti, vontade divina. Ela será minha vida, o centro da minha inteligência, a razão do meu coração e de todo o meu ser. Que este meu coração não queira e nem volte a ter vida no querer humano. Eu o expulsarei dele e formarei nele um novo paraíso de paz, de felicidade e de amor. Com ela serei sempre feliz, pois terei uma força única e uma santidade que tudo santifica e tudo leva a Deus. Aqui prostrada invoco a ajuda da Santíssima Trindade, para que me admita a viver no recinto da divina vontade, para que se retorne em mim a ordem primordial da criação, ordem pela qual fui criada, e foi criada todas as criaturas. Mãe celestial, rainha soberana, do Fiat divino, toma-me pela mão e mergulha-me agora na luz do querer divino. Tu serás a minha guia, minha eterna mãe, e me ensinarás a viver e manter-me na ordem e no recinto da divina vontade. Soberano celeste, em teu imaculado coração, entrego todo o meu ser. Tu me darás lições da vontade divina, e eu estarei atenta a escutar-te. Estenderás teu manto sobre mim, para que a serpente infernal não se atreva a entrar neste Éden sagrado, para seduzir-me e fazer-me cair no labirinto do querer humano. Coração do sumo bem Jesus, tu me darás tuas chamas para que me queimem, me consumam, me alimentem, para formar em mim a vida do supremo querer. São José, tu serás meu protetor, o guardião do meu coração, e terás as chaves do meu querer em tuas mãos. Guardarás meu coração com zelo, para não me devolvê-lo nunca mais, pois assim estarei segura de não me afastar da vontade de Deus. Anjo meu, olha-me, guarda-me, defende-me e ajuda-me em tudo, para que meu paraíso cresça florido e atraia todo este mundo à vontade de Deus. Corte celeste, vem em meu socorro, e eu viverei sempre a divina vontade. Amém. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Essa oração é a oração que você reza durante os 31 dias, né, com Maria, as 3 vezes por dia que ela pede para a gente rezar. E aí depois que você decora, né, você não para mais de rezar, você não quer sair da divina vontade. Então, você pede esse gole da Mãe do Céu, para que você possa ser dirigida, né, constantemente pela divina vontade e não saia de forma alguma do caminho que o Senhor deseja para você, né, que é voltar o retorno da criatura ao seio do Pai. E nós vamos continuar a nossa reflexão do volume 1 hoje. Vamos lá. A alma deve, antes de tudo, fazer sua vontade morrer em todos os sentidos, mortificando-a constantemente em tudo. Tá? No capítulo 11. Então ele me disse, a primeira coisa que quero que você mortifique é a sua vontade, que eu devo destruí-la. Quero que você guarde sua vontade sacrificada como vítima diante de mim. Faça de sua vontade e a minha uma só. Você não está feliz? Aí ela fala, Senhor, dá-me tua graça, de que eu somente veja que não posso fazer nada sem ti. E ele continuou me dizendo, sim, eu mesmo estarei te contradizendo em tudo e farei também por meio de pessoas. Então a gente já leu isso na outra vez, né? Então, só resumindo, né, o que a gente já leu.
Vamos lá. Aí no capítulo 12, vamos passar para frente. Jesus quer se apaixonar pela alma do sofrimento, por seu amor, pois ele a leva a mergulhar no mar sem limites de sua paixão. A primeira visão do sofrimento de Jesus. Então, aqui é um momento muito importante, um momento chave no caminho da Luísa, um momento que a Luísa começou realmente a entender, né, a sua condição de vítima, aceitando pouco a pouco a sua condição de vítima, né, entendendo o sofrimento, o valor do sofrimento. Então, vamos lá, a gente precisa mergulhar muito para entender isso. É muito difícil para nós, no tempo de hoje, no século XXI, que não queremos sofrer nenhuma dorzinha de cabeça, nada, nada, nada. Então, nesse momento, a gente precisa mesmo entender, se concentrar, né? Porque vai ter muito conteúdo em cima de sofrimento agora, né? A partir de agora. Então, vocês não precisam ficar com medo, não precisam ficar pensando que vocês têm que entender, fazer igual a Luísa, como eu já disse, não é assim, tá? Não é dessa forma. Vamos devagar, que a gente vai se concentrar em entender o que a gente pode aproveitar desse conteúdo para nós hoje, né? Para nossa vida, tá? Isso vai trazer um alívio, uma paz muito grande para você, meu irmão, para você, minha irmã, né? Para nós, né? Entender e mergulhar no mistério da paixão de Jesus, o sofrimento, compreender o porquê que Deus gosta de sofrimento é muito importante. Tá? E a gente vai conversar muito sobre esse tema, para a gente poder, assim, esmiuçar esse tema mesmo. É muito importante, não é só assim, Jesus gosta do sofrimento, vamos sofrer todo mundo. Não é assim. A gente tem que entender por quê. Qual é o sentido? O que isso traz? Isso favorece a alma? Qual é o bem que isso produz na minha alma? Né? Por que Deus gosta do sofrimento? Por que é um jeito, como Santa Faustina disse, né, que o termômetro do amor de Deus é a alma sofrer? Né? E é muito interessante, porque que quanto mais você sofre, mais você demonstra que ama a Deus. Que o jeito de amar a Deus hoje é você aceitar o sofrimento, e quanto mais você sofre, mais você ama a Deus. Como que é isso? Santa Faustina, né, falou isso pra gente. Então, a gente precisa entender, nossa, a gente quer amar a Deus, mas a gente não quer sofrer. Como que faz isso? Como que a gente vai unir as duas coisas? Né? Então, a gente precisa entender como que funciona isso, tá bom? Então, depois dessas coisas, um dia depois da comunhão, senti todo o amor em mim. E isso me amou tanto que eu mesmo fiquei tão maravilhada que me vi tão ruim e incorreta. E eu disse para mim mesma: pelo menos eu era boa e correspondi. Temo que vós ainda me deixe. Sempre tive esse medo de me deixar e ainda o tenho. E às vezes é tanta dor que sinto que acredito que a pena de morte seria menor. E se ele não vier me acalmar, eu não sei como me dar a paz. Em vez disso, ele quer me abraçar mais intimamente. Enquanto eu o sentia dentro de mim com uma voz interior, ele me disse: minha amada, as coisas passadas nada mais são do que uma preparação. Agora quero chegar aos fatos. E para organizar seu coração para fazer o que eu quero de você, isto é, a imitação da minha vida, eu quero que você entre no imenso mar da minha paixão. E vós, quando entender bem a amargura das minhas dores, o amor com que eu as sofri, quem sou eu que sofri tanto e quem vós é a criatura mais vil, aí seu coração não ousará se opor aos golpes. A cruz que eu mantenho vos preparado para o seu próprio bem. Mas antes, o simples pensamento de que eu, seu mestre, sofri tanto, as suas dores parecerão sombras comparadas às minhas. O sofrimento será agradável para você e você será capaz de não, você não será incapaz de ficar sem sofrer. Então, vamos lá. As coisas passadas que já aconteceram com ela, tudo que já aconteceu, que Jesus já falou, era uma preparação. Como eu disse, é uma preparação e ainda é uma preparação, porque agora ela vai entrar no fato do sofrimento, que é de vítima, que ela tem duas missões. A primeira, durante os primeiros livros do céu, é só vítima, né? Depois, nos últimos, a maioria dos outros livros do céu é divina vontade, tá? Então, assim, a gente tem que entender as duas missões. Se a gente não entender por que ela precisou passar pelas duas missões, a gente não vai entender o porquê das 24 horas da paixão, tá? As 24 horas da paixão é a gente continuar esse
essa missão de vítima, tá? É a gente se mergulhar também na paixão de Jesus, como ela mergulhou. Claro que, como eu já disse, ela é o chefe da missão. Ela é a nossa chefe, ela é a primeira, é a primogênita lá, né? E ela precisou passar por nós, por muitas coisas no nosso lugar, que a gente não vai passar, mas que a gente tem que desejar, né? Tem que desejar, né? Mergulhar nesse imenso mar da paixão de Jesus. A gente tem que desejar mergulhar nela, entender as dores de Jesus, compreender, né? Meditar, né? Realmente contemplar cada chaga de Jesus, cada gota de sangue que ele derramou por nós, cada agonia, tanto interior como exterior dele. E nós temos tudo isso à nossa disposição. O livro da vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo, você precisa meditar com toda atenção, tanto que tem o livro para você ler. Se você precisar, eu coloquei os drives, né, para você baixar e poder ler, né, as páginas do Drive no canal do nosso YouTube, que é Fiat Voluntas Tua Brasil, é o nosso canal do YouTube oficial, aonde nós colocamos, né, nas formações os links dos drives, e quem precisar falar comigo e ter os materiais mais facilmente em suas mãos, somente falar comigo no WhatsApp, que eu terei o prazer de imediatamente lhe fornecer totalmente gratuitamente, com todo o meu coração, os conteúdos para que você tenha acesso, amém? É importantíssimo você mergulhar nesse universo da paixão de Jesus, tá? Ai, mas Aline, eu quero ler o livro do céu, tudo, é muito livro e tal. E aí você me dá outro livro. Olha, se eu li a vida íntima junto com o livro do céu e li a vida íntima mais rápido que o livro do céu, é porque a vida íntima é mais importante, tá? É a vida do próprio Jesus, tá? É para você entender, para você mergulhar nesse universo. Se você não entender quem é Jesus, se você não mergulhar na imitação dele, entendendo quem ele é, como ele se sente por dentro, a gente não consegue compreender o livro do céu, tá? Então, o livro do céu vai ser uma confirmação de tudo que você lê do Evangelho, né, dos livros da Valtorta, da Ana Caterine, né, e todos os livros que a gente tem acesso da Mística Cidade de Deus. O livro do céu é complemento, e ele é o que vai nos formar. Mas só que ele é uma meditação demorada. A gente vai fazer isso aqui com vocês. É um livro difícil de compreender. Então, para você compreender, você precisa ter conteúdo já preparado para compreender o livro. Então, quanto mais você lê esses livros mais simples, mais fácil fica para você mergulhar no livro do céu. E enquanto isso, eu vou estar lendo aqui para você. E todos os dias você coloca o vídeo para você ouvir das leituras que nós estamos fazendo, e assim você está avançando no livro do céu, tá? Não fique preocupada, nem tenha pressa, nem ansiedade, porque a inquietação, a ansiedade, a pressa é vontade humana, e você precisa fazer morrer a vontade humana em você, tá bom? Então vamos lá. Vamos repetir esse trecho, né? Minha amada, as coisas passadas nada mais são do que uma preparação. Agora quero chegar aos fatos. E para organizar seu coração para fazer o que eu quero de você, isto é, a imitação da minha vida, eu quero que você entre no mar imenso da minha paixão. E você terá que entender bem a amargura das minhas dores, o amor com que eu as sofri. Quem sou eu que sofri tanto e quem você é, que é uma criatura tão vil, tão baixa? Aí seu coração não ousará se opor aos golpes, aos sofrimentos, às dificuldades, né? Ao silêncio de ficar em casa, na quarentena. Você não vai reclamar de você, né? De nada. Você vai aguentar firme, né? A cruz que eu mantenho vos preparado para o seu próprio bem. Mas antes, o simples pensamento de que eu sou mestre e sofri tanto, suas dores parecerão sombras, comparadas às minhas. O sofrimento será agradável para você e você será incapaz de ficar sem sofrer. A minha natureza tremia só de pensar no sofrimento. Olha, ela não gostava do sofrimento. Ó. A minha natureza tremia só de pensar no sofrimento. Eu implorei que ele próprio me desse forças, pois sem ele eu usaria seus próprios presentes para o ofender. Então eu me dei inteira na meditação da paixão. E isso fez tanto bem à minha alma que acredito que todo bem me veio dessa fonte. Tá vendo, gente? Então, olha, a meditação da paixão, ó,
É muito importante. As promessas que Jesus faz para quem medita as 24 horas da paixão é muito forte. São de conversão pura, de transformação da alma. Então, você não pode ficar sem meditar a paixão. Sem o relógio vivo da paixão, você não prossegue no caminho do reino da divina vontade. O dom da divina vontade só vem através dessa fonte de graças, tá? É muito importante você fazer esse processo. É muito importante você dedicar diariamente a meditação, a paixão, profundamente, entender, mergulhar, e todos os dias mais que você fizer a meditação, mais você vai entendendo, mais você vai mergulhando, mais você vai fazendo parte disso. Não adianta ler só com os olhos, rapidamente, não vai adiantar. Tá? Para você fazer uma boa leitura, coloca uma música de fundo, sabe? Coloca imagens de Jesus, né, sofrendo. Assim, medita profundamente. Coloca e vai lendo com calma, né? Lê com sua voz embargada mesmo, sua voz chorando, sua voz, sabe? Você se mergulhando mesmo. Porque se você fizer de qualquer jeito, não vai passar batido, não vai fazer o efeito. Então é muito importante que você, não é um teatro que você tem que fazer, não é nada disso não, é você entrar mesmo no mistério naquele momento, né? Feche a porta do seu quarto e faça isso no momento de silêncio, ou então faça isso na paróquia, né? Junto com algum grupo que queira rezar esse momento e faz com orações, né, como o Pai Nosso, Ave Maria, o terço da misericórdia, né? Aproveita para fazer um momento de oração profundo mesmo, tá? Aproveita esse conteúdo para levar para sua paróquia, para fazer live no Facebook, faz live no Facebook fazendo essa meditação. É muito importante você não ter vergonha das dores de Jesus, não ter vergonha de fazer essa oração, né? De poder reparar o coração de Jesus. Você não vai se arrepender, mesmo que uma pessoa só assista. Não tem problema, faz a live e deixa lá à disposição. Faz para você mesmo depois, ouvir você mesmo rezando depois. Porque quando você mesmo ouve você rezando depois, você também mergulha mais fácil também na paixão. Agora, ficar pegando um livro de vez em quando e lendo rapidamente não faz muito efeito. Então, é importante que você saiba disso. Claro que faz, mas não faz tanto como deveria, né? Porque a gente precisa realmente mergulhar, fazer um momento assim onde a gente está mergulhado, que nada possa atrapalhar nesse momento, o momento que você está tendo com Jesus, tá? Então eu implorei que ele próprio me desse forças, pois sem ele usaria seus próprios presentes para ofendê-lo. Então eu me dei inteira à meditação da paixão, e isso fez tanto bem à minha alma, que acredito que esse bem todo veio dessa fonte. Eu vi a paixão de Jesus Cristo como um imenso mar de luz que, com seus inúmeros raios, tocou a todos. Isto é, raios de paciência, olha só, raios de paciência vai vir sobre você, raios de humildade, de obediência e muitas outras virtudes. Eu me vi toda cercada por essa luz e fui aniquilada, ao me ver tão diferente dele. Aqueles raios que me inundaram foram tantas censuras para mim, e eu me ouvi dizer: um Deus paciente, um Deus humilde, submisso até aos seus próprios inimigos. Um Deus que sofre tanto pelo nosso amor. E onde estão meus sofrimentos por amor a Ele? Gente, agora eu lembrei do livro da vida íntima de Nosso Senhor Jesus Cristo. Se você ler esse livro, da vida íntima, prestando atenção nos detalhes desse livro, concentrando a sua, você vai ver o que é sofrimento. Você vai falar, meu Deus, como que pode um ser humano aguentar tanta coisa? E é o livro inteiro, não é só a paixão na parte da paixão, não. É o livro inteirinho, vocês vão ver como que um Deus, uma pessoa humana, mesmo não sendo Deus, mas mesmo sendo uma pessoa humana simples, meu Deus, como? Ninguém aguenta o que Jesus aguentou. Ninguém, gente, ninguém aguenta o que ele aguentou. Foi coisa assim que a gente não entende. Tanto da parte dos fariseus, como também dos ignorantes apóstolos. É muita paciência que ele teve que ter, gente. É muita paciência, vocês não têm noção. Ele próprio, às vezes, me dava a narração dos sofrimentos que ele sofria, o que me deixou tão emocionada que chorava amargamente. Um dia, enquanto trabalhava, estava considerando as dores muito amargas que meu bom Jesus sofreu. E meu coração estava tão oprimido pela dor que perdi a respiração. Temendo alguma coisa, eu queria me distrair saindo para a varanda. Estou prestes a olhar no meio da rua, mas o que vejo?
Aí é o momento da visão que ela vê, que a gente vê na biografia eles narrando, né? Vejo a rua cheia de gente, e no meio meu amante Jesus com a cruz nos ombros. Quem o puxava de um lado para o outro, sem fôlego, com o rosto pingando sangue, que olhou para mim no ato de me pedir ajuda. Alma, ajuda-me. Quem pode dizer a dor que senti, a impressão que causou uma visão tão compassiva em minha alma? Imediatamente entrei e não reconheci onde eu estava. Eu senti meu coração partir com dor. Tá fazendo barulho, filho. Desculpa que parei para pedir pro meu filho parar de fazer barulho. Aqui. Vinícius, Vinícius tá fazendo esse barulho aí, ó. Esse barulho que tá atrapalhando. Vai lá assistir televisão aí embaixo, filho, por favor. Vejo a rua cheia de gente e no meio meu amante Jesus com a cruz nos ombros. Quem o puxava de um lado para o outro sem fôlego, com o rosto pingando sangue, que olhou para mim no ato de me pedir ajuda. Quem pode dizer a dor que senti, a impressão que causou uma visão tão compassiva em minha alma? Imediatamente entrei e não reconheci onde eu estava. Eu senti meu coração partir com dor. Chorei e disse-lhe: Meu Jesus, se eu pudesse sofrer essas dores no seu lugar, para aliviar-te ao menos um pouco, ó meu bem, me dê sofrimento, pois não é certo que tu sofras tanto e eu, pecadora, nunca sofra. Tá vendo, gente? Aí tá. Aí tá. A impressão de Luísa ao ver Jesus sofrendo tanto. Inocente. E nós, pecadores, não sofremos nada? Aí está o segredo da gente entender o valor do sofrimento. É a gente se tornar como Jesus. É a gente imitar Jesus e a gente ser o Filho de Deus. Para ser um filho de Deus, a gente precisa imitar quem? O primogênito de Deus. A gente precisa se igualar a Ele, para a gente poder ser igual a Ele e poder adentrar no mistério do amor de Deus que Ele mesmo entrou. A gente precisa sofrer. Porque se Ele sofreu inocente, no nosso lugar, a gente precisa aceitar sofrer a nossa parte para poder amenizar a dor do sofrimento de Jesus. Ele sofreu no nosso lugar. Quando nós aceitamos sofrer, Deus, que é diferente de nós, que o tempo de Deus é hoje, a paixão de Jesus nesse momento está acontecendo. Nesse momento agora está acontecendo a paixão de Jesus. E nós, ao aceitarmos sofrer o nosso sofrimento, quando nós aceitamos passar pela nossa parte no pagamento dessas dores, Jesus ameniza-se Jesus. Você tira aquele espinho que foi o seu espinho, que causou a dor em Jesus. Você tira e você sente aquele espinho em você. E você faz justiça a Deus. Você está entendendo? Quanto que o sofrimento ele é maravilhoso. O quanto que o sofrimento é cura. Por quê? Quando você encontrar Jesus na glória, quando você chegar no seu juízo, e você não estiver devendo tanto a Deus, como você está devendo, mas Ele morreu por mim, Ele já passou por mim. Opa! Ele te deu, entre aspas, Ele te deu tudo. Ele te deu a vida, Ele te deu o ser, Ele te deu uma terra para você morar, Ele te deu manutenção de vida e ainda te deu a salvação e a redenção através da cruz do sofrimento. Tudo que Ele deu, você precisa, entre aspas, fazer o possível para merecer, mesmo não merecendo, tá? Você não merece, isso é um fato, mas Ele não está preocupado com isso. Ele não está preocupado de você não merecer. Mas você precisa, entre aspas, fazer justiça. Não tem como você entrar no céu sem fazer a justiça. Vocês estão entendendo?
Vocês vão fazer justiça, nós vamos fazer justiça no purgatório. Ponto final. O purgatório é o lugar onde nós vamos sofrer muito mais. 1 hora de sofrimento aqui na Terra equivale a anos de sofrimento no purgatório. Vocês estão entendendo, gente? Então, quanto mais você sofrer aqui na Terra e aceitar passar pelo sofrimento agradecida aqui na Terra e oferecer esse sofrimento sem expiação, não só dos seus pecados, mas dos pecados das pessoas que estão também ofendendo a Jesus, mais você tem méritos. E na divina vontade, você não se importa em... você se torna, assim, não uma pessoa comum. O filho da divina vontade não se torna uma pessoa comum que sofre e oferece seu sofrimento em expiação dos seus próprios pecados, que pensa somente em si mesmo. Não. O filho da divina vontade, ele abre mão dos méritos dele, pessoais, de expiação própria, para que os seus sofrimentos sejam como os de Jesus, tendo valor divino. E aí você não faz só por você, né? Você aceitando passar pela mortificação da sua vontade, que é o maior sofrimento que existe, não existe outro pior do que esse. Jesus mesmo falou, né? Nossa Senhora também falou que não tem outro sofrimento maior do que você abrir mão da sua vontade humana. Não tem. Jesus não precisa pedir mais nada para você. Então, imediatamente, você não precisa se preocupar com o purgatório, porque você já vai ter feito a justiça aqui na Terra por você e pela humanidade inteira. Então, a partir do momento que você abre mão da sua vontade, o resto da sua vida sem sua vontade, vivendo na vontade divina, o sofrimento todo que você vai viver por não ter eu mais, por você não ter amor próprio, por você não desejar nada para você, por você fazer tudo por amor a Jesus, por Jesus e em Jesus, para que Ele use da sua humanidade, da sua vida na Terra, para poder continuar o processo de salvação dele. Se você fizer esse sim, se você der essa entrega para Jesus, você não tem purgatório nenhum, tá? Isso é um benefício justo, que Jesus vai fazer justiça a você, tá? Não é você fazendo justiça a ele, é ele fazendo justiça porque você deu para ele a sua vontade. Então é muito importante, tá? Então, para quem não quer dar a vontade para Jesus e só acha bonito quem fizer isso, mas se você entender o sofrimento de Jesus e aceitar sofrer, você já vai ser salvo, já vai pegar a sua expiação para você mesmo, né? Vai oferecer esse sofrimento seu por você mesmo e isso vai amenizar muito e você vai para o céu. Mas para aquele que quiser mesmo dar a sua vontade para Deus e aceitar viver isso, Aline, mas é muito difícil, não dá para saber como que é isso, como que é. Esse que é o detalhe. O sofrimento da divina vontade é justamente você dar a sua vontade, desejar dar de todo o coração, rezar todos os dias para isso, se vigiar constantemente para você se anular, mas não é você que vai fazer a anulação. Não é você que vai olhar e não vou fazer isso porque eu estou me anulando. Não vou fazer. Não é você que vai decidir. É isso que é o interessante. É Deus. E é muito ruim. É muito difícil. Como ele vai fazer isso na sua vida? Eu não sei. Mas na minha, uau! É muito ruim. É muito difícil. Mas eu sei por que vale a pena. Por isso que eu medito a paixão todo dia. Por isso que eu medito o livro do céu todo dia. Porque é aonde eu tiro forças. Eu não tenho... Se eu vou contar pra vocês o que a vontade humana minha queria e o que eu vivo hoje. Gente, eu praticamente morri. Morri. Jesus, ele fez questão de me ajudar a morrer. Totalmente para mim mesma.
Eu vivo só para Ele. Aí vocês veem o meu canal, vocês me acompanham, vocês estão vendo, meu Deus, ela se dedica totalmente. Por que que eu me dedico totalmente? A resposta tá aí. Morri. Quem tá vivendo na minha vida não sou eu. Não é a Aline. Quem continua a minha vida desde o momento que eu dei a minha vontade para Jesus é Jesus. Não sobrou nada para mim. Ah, mas você tem sua família, você tem sua esposa, você tem seus filhos, você tem sua casa. Hum. Hum. Uma mulher, uma mãe que tem os seus filhos. Tem seus filhos? É dela? Coitado, meus filhos. Depois que a gente começa a viver a divina vontade, gente, o que eu mais ouço é que eu abandonei eles. Mas meu marido fala na minha cabeça. Por causa que eu dei minha vontade para Jesus. Dei tudo para Jesus. Dou tudo para Jesus. Enquanto muitas mães estão brincando com seus filhos, fazendo exercício, levando seus filhos para brincar, eu estou aqui fazendo um vídeo para Jesus. E estou o tempo todo falando para meus filhos fazerem a divina vontade, abrirem mão da sua vontade humana. Pergunta para minha amiga Cíntia, que a gente caminha junto nessa divina vontade. Pergunta para ela como que é a vida dela. Eu nunca vi uma pessoa que foi tão destruída pela divina vontade, entre aspas. Pode falar. Tem que se submeter. Tem que aceitar. Mas pergunta para ela, pergunta para mim, se a gente chora. Se a gente é triste. Se vocês verem eu acordar de manhã, a comparação entre eu nessa quarentena e meu marido, vocês vão ver o que a divina vontade faz na vida de uma pessoa. Essa pessoa tem sentido para viver. Essa pessoa tem um mover espiritual que a faz fazer as coisas. É como se Jesus vivesse realmente em mim e me movesse para fazer as coisas numa alegria e numa paz incomparável. Incomparável. Eu não tenho a mínima vontade de tirar uma foto. Não tenho a mínima vontade de fazer nada. Não tenho a mínima vontade de assistir um filme. Não tenho a mínima vontade de ver um canal de televisão. Nada é mais importante do que a divina vontade. Nada é mais importante do que ouvir Jesus. Nada é mais importante, nada substitui. Nada. Eu assisto televisão com meu marido. Às vezes Jesus fala, vai lá, fica lá na cama com ele. Fica lá assistindo com ele lá. Por quê? Porque é Jesus que tá mandando. Nossa, Lina, você não ama ele? Eu amo. Claro que eu amo meu marido. É o amor que Jesus colocou em mim por ele. O amor que eu tenho pelo meu marido é o amor de Deus pelo meu marido. No sacramento do matrimônio, o amor que a esposa tem pelo esposo e que o esposo tem pela esposa não é amor deles. Eles não têm esse amor para dar. Por isso que tem muito casamento que não tem amor mais. Porque não tem Deus. Agora, quem tem um casamento onde tem Deus,
Quem ama o outro não é você, é Deus em você. Deus ama meus filhos em mim. Jesus ama meus filhos em mim. E quando precisa que eu esteja com eles, eu estou com eles nos momentos mais importantes. Mas é Ele estando em mim. Não é eu puxando o saco de ninguém. Não é eu amando a pessoa acima de Jesus. Não é eu pensando em criaturas e precisando dessas pessoas, da atenção dessas pessoas, do carinho dessas pessoas por mim. Não. É Jesus me amando através delas no momento em que eu preciso do carinho delas, do carinho de Jesus nelas. Tudo que vem delas em minha direção é Jesus. E se não vir nada do lado delas para mim, e só vir alguma perseguição ou alguma coisa, hoje é aquilo que a Luísa disse. Ontem foi elogios, amanhã pode ser críticas. É assim que com meu filho, com meu marido. Um dia é amor, um dia no outro dia é críticas, é perseguição. Por isso eu amo, é do mesmo jeito, não muda nada. Porque eu sei que eles, são eles. Agora eu sei quem é Jesus, sei quem é Deus. Então aí a gente vai entender quanto que é importante. E aí ela pede aqui, meu Jesus, eu poderia pelo menos ajudá-lo? Eu poderia te libertar daqueles lobos raivosos? Isso ele nunca revelou pra ninguém, gente. Pra ninguém. Só pra Luísa. Só pra Luísa. Só Luísa que recebeu essa revelação de que quando nós sofremos, nas 24 horas da paixão, na divina vontade, nós retiramos os espinhos de Jesus. Nós retiramos os cravos das mãos, dos pés de Jesus. Nós aliviamos as dores das chagas de Jesus. Isso só Luísa recebeu em revelação. Não tem comparação uma coisa dessa, gente. Você saber que você pode fazer o bem para Deus. O Filho da Divina Vontade é o único que pode fazer o bem de volta para Deus. Porque se torna Jesus, se torna Deus divino, os atos dessa criatura, o amor com que essa criatura se move em direção a Jesus é um amor de Deus, de volta para Deus. Deus sendo amado por nós, como se fosse Ele próprio se amando de volta. E esse amor que você está dando para Deus, meu Deus, quem que não gostaria de poder saciar a Deus? Quem que não gostaria de dar para Deus a mão? Quem que não gostaria de dar uma flor para Deus? E Ele pegar essa flor? Quem me mostra uma pessoa que conhece Deus, um pouquinho que seja, que conheceu Jesus nessa dor, nesse sofrimento de Jesus, quem que não gostaria de lavar o rosto de Jesus ensanguentado? Quem que não gostaria de soprar as dores das chagas, das feridas de Jesus? Quem que não gostaria de pegar Jesus e levar para o hospital e cuidar dele e amenizar as dores que ele estava sentindo? Quem que não gostaria de lavar os pés de Jesus como Madalena? Quem que não gostaria de estar no lugar de todas as mulheres, de todos aqueles que se aproximaram de Jesus e puderam dar para ele alguma coisa? Quem que não gostaria de dar a água que ele pede quando ele está na cruz com sede? Quem que não gostaria de fazer companhia, abraçar muito forte Jesus no momento da agonia do Getsemane? Quem? Me mostra alguém que não quer. Qualquer pessoa que ame Jesus quer fazer isso. E se vocês não entenderem esse momento, não entenderem esse mistério que Jesus está nos dando na divina vontade,
Se você não entendeu até agora, eis agora as 24 horas da paixão, é isso que você está fazendo, meu irmão. É justamente isso. E eu só choro porque as pessoas não querem nem sequer ouvir falar da divina vontade das 24 horas da paixão. Quantos católicos que falam que batem no peito, que dariam tudo por Jesus e que não abrem o coração para ouvir as coisas que Jesus deu através das nossas místicas e reveladoras da nossa igreja. Quantas pessoas que viram as costas para a gente quando a gente fala dessa meditação maravilhosa. Quantas pessoas que nem sequer dão trabalho de ouvir Jesus chorando, sofrendo, gritando de dor. Eu não julgo ninguém, porque eu sei que essas pessoas estão no mundinho da divina, da humana vontade delas. Ainda querendo ganhar seus méritos próprios somente para expiar os seus próprios pecados e aí conseguir o mínimo, que é se salvar. É o mínimo. Nós não estamos aqui querendo o mínimo, meus irmãos. Aqui a gente está querendo tudo. O que nós pudermos dar de volta para o nosso Deus. Eis a missão do Filho da Divina Vontade. Se você entendeu, você está no caminho certo. Você entendeu, você vai fazer isso e nunca mais vai voltar para trás. Uma pessoa que entendeu essa mensagem, que mergulhou nesse mistério, nunca mais consegue voltar para trás. Nunca mais consegue deixar de procurar mais e mais e mais nesse tesouro da divina vontade, para entender cada vez mais como que ela consegue fazer as orações melhor, para poder dar a Jesus a verdade desse mistério de dar a Deus tudo o que ele merece, de poder tocar Deus, de poder realmente tocar a Deus, realmente poder dar a Deus uma flor de verdade, de poder dar a Deus, em nome de todas as criaturas da terra inteira, o louvor verdadeiro que ele nunca teve. Não tem coisa melhor para a gente viver do que a divina vontade. A partir de então, lembro-me, tal era o desejo de sofrer que em mim permanecia. Ainda me lembro que depois da comunhão rezei a ele ardentemente para que ele me desse sofrimento. E às vezes, para me satisfazer, pareceu-me que tirou espinhos da coroa e cutucou meu coração. Outras vezes, eu o sentia pegando meu coração nas tuas mãos e segurando-o com tanta força que me sentia inconsciente pela dor. Quando sentia que as pessoas podiam sentir algo a respeito e ele estava disposto a me dar essas dores, eu imediatamente disse a ele: Senhor, o que vós está fazendo? Por favor, me dê o sofrimento, mas que eu fique escondida de todos. Até certo tempo ficou satisfeito, mas meus pecados me tornaram indigna de sofrer oculta, sem que ninguém percebesse. Aí começou o sofrimento verdadeiro. Jesus, ele quer dar o sofrimento que realmente você não deseja. É esse que você vai ter. Né? É esse que você vai ter. Então, a gente vai ficar por aqui, né? Porque foi uma meditação forte. Mas sofrer por amor a Deus, se mortificar, se jejuar, é o mínimo que você pode fazer. O sofrimento que vai doer é o sofrimento que vai vir da parte de Deus. E esteja preparado. Esteja preparado porque vai acontecer. Esteja preparado para os 31 dias com Maria no reino da divina vontade. Esses são os dias em que Deus vem em sua direção para te testar. E não uma só vez. São várias vezes no mês. Mas eu estou aqui. Vocês têm uma pessoa para ajudar vocês. Eu estou aqui para ajudar, para consolar, para incentivar, para poder mostrar para vocês que vale a pena, para poder dar o conteúdo, o texto que vai vir como chave para poder te acalmar naquele momento que você estiver passando. Eu estou aqui. Qualquer pessoa pode entrar em contato comigo, né? E perguntar para mim o que vai acontecer, como vai acontecer.
Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu estava conhecendo um exemplo do teste que Jesus deu para mim, que sofri muito. Para vocês pode ser, porque o sofrimento para cada pessoa é diferente para outra, né? O que você sente que é dor para você, para outra pessoa não é nada, não é nada. Mas assim, eu estava fazendo a meditação dos livros do céu com desejo profundo de traduzir esses livros no começo, logo já que eu vi que eu tinha, né, que eu sentia esse desejo. E aí eu vi um vídeo de um padre que conviveu com a Luísa, né, italiano. Eles fizeram a tradução de um vídeo com esse padre, né, que ele conviveu com a Luísa. E ele disse que nós, simples leigos, não poderíamos tentar entender o livro da Luísa. Que a gente não poderia. Que é só para os padres, só. É somente para os padres essa missão, que foi dada para os padres. Que é só os padres que podem ler, interpretar, que podem falar, ensinar. Que uma pessoa leiga comum não pode. Ah, meu Deus, vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que aconteceu comigo. Eu já estava ensinando. Eu já tinha feito vários vídeos. Eu joguei tudo fora, gente. Joguei tudo que eu tinha feito fora. Tudo. Chorei tanto nesse dia que vocês não têm noção. Vocês não têm noção do que eu chorei. Vocês não têm noção do quanto que aquilo... Jesus me dá o entendimento e eu não poder falar isso para as pessoas, não poder ajudar ele. Nossa, aquilo... Eu falei, Jesus, não acredito que eu vou ter que ler esse livro só para mim. E eu comecei a falar para meus amigos da Divina Vontade, tá todo mundo interessado. E agora eu não vou poder mais falar. Vou ter que falar para eles que acabou. Acabou o grupo, acabou tudo, não vamos poder tocar nesse assunto, não vamos poder falar disso. Tem que esperar lá do Padre Eduardo, se ele falar alguma coisa lá no século XXI. Nossa, aquilo acabou comigo, vocês não têm noção. Aí falei comigo mesmo, falei, não. O que um padre fala, o outro padre pode desmentir. Na hora veio essa luz no meu coração, essa inspiração. Por causa da ajuda da Santa Faustina, né? Que a Santa Faustina conversava com os padres e tal. Eu falei, não, eu vou conversar com o meu confessor. Aí eu fui falar com o meu confessor com muito medo, gente. Nossa, com muito medo. Com muito medo mesmo da resposta que ele ia dar pra mim. Vocês não têm noção da ansiedade que eu passei, o sofrimento que foi. Vocês não têm noção. Pra vocês pode ser nada, mas pra mim, eu chorei muito, mas eu chorei demais. Eu chorei demais aquele dia, nossa, mas eu chorei demais, chorei muito mesmo, porque eu falei, não é possível que eu não vou poder, eu vou ter que viver ocultamente isso, esse presente, eu não vou poder falar para as pessoas, não vou poder ensinar as pessoas. Jesus me deu tanto entendimento para eu poder falar, me deu o dom de poder explicar isso, eu não vou poder fazer. Só porque é padre que tem que fazer. Eu queria tanto ser padre, eu pedi tanto para Jesus que eu queria ter nascido um homem para ser padre. Olha só, agora eu sou uma mulher, como que eu vou ser padre? Como que eu vou? Né? Chorava e fiquei brava com Jesus porque eu queria mesmo ser. Né? Quando eu era criança eu chorava muito e reclamava porque eu tinha nascido mulher, porque eu queria ser padre. Aí veio todo esse sofrimento, né? Veio toda essa dor no meu coração, né? Toda essa frustração e tudo mais. Dos meus desejos, a minha vontade humana. A minha vontade humana doendo, sofrendo. E aí eu falei assim, eu vou ter que abrir mão da minha vontade humana, isso é vontade humana minha. É minha vontade humana que é falar da divina vontade, é minha vontade humana, vou ter que pedir perdão para Jesus, né, porque a minha vontade humana quer falar, quer ser o padre. Eu tenho que abrir mão dessa minha vontade humana. E eu estava fazendo os 31 dias com Maria no Reino da Divina Vontade, lendo esse conteúdo. Então, foi um teste muito forte. Aí eu peguei e falei para Jesus, Jesus, já que o Senhor está pedindo para mim abrir mão da minha vontade humana, então eu vou confessar e vou pedir a opinião do outro padre, vamos ver o que o padre faz. Aí fui, contei pro padre, nossa, contei toda a história da minha vida inteirinha pro padre, tudinho. E ele me conhece, esse padre. Então foi mais fácil, eu achei mais fácil falar com ele, porque ele me acompanhou muito tempo na minha paróquia. E aí eu peguei e falei assim, padre, e o outro padre falou que não pode falar. Esse livro é só porque a Luísa recebeu os conteúdos do livro do céu, é revelações sobre o reino da divina vontade, que é o reino que vai vir para a terra quando Jesus vir. E aí o padre falou que só ele lá na Itália, os padres que podem falar desse, né, de explicar o dom da divina vontade, falar do reino da divina vontade, que nós leigos não podemos. E aí isso acabou comigo, padre. E aí eu quero saber do senhor o que o senhor acha, né?
O que o senhor acha? Eu não vim aqui confessar. Eu só vim aqui conversar e perguntar para o senhor, como que eu faço? Eu recebo isso da parte do padre lá? Realmente eu tenho que obedecer esse padre? Porque é um vídeo no YouTube, não é um padre que veio e me deu a ordem, é um vídeo no YouTube. É ele explicando do jeito dele. Aí o padre, ele pegou o padre Cândido José, né? Até coloquei o nome dele, coloquei até um comentário nesse vídeo do YouTube, falando que o padre tinha me... E aí ele falou, não, filha, aí ele me explicou o batismo, o sacramento do batismo, falou, filha, você é batizada, você é crismada, você recebeu todo o chamado de fazer, né, de continuar essa missão. No Concílio Vaticano II, todos nós somos chamados discípulos missionários e anunciadores do Evangelho. Se essa mensagem é parte do Evangelho, e com certeza, você tem obrigação de difundir essa mensagem, de anunciar esse reino de Deus para as pessoas. Você tem obrigação de anunciar o reino de Deus. Eu falei, nossa. E aí ele tinha um monte de água benta, gente. Ele me deu 2 litros de água benta para me levar para minha casa nesse dia. E ele me encharcou de água benta. Nunca aconteceu isso numa confissão, num momento que eu tive com o padre, nunca. Foi a primeira vez. E ele me abençoou tanto nesse dia, tanto, tanto, tanto. Eu saí de lá totalmente tranquila, feliz, né? Sabendo que, entendendo a missão, entendendo que era a vontade de Deus, né? E vocês não têm noção do teste que foi. Se eu fosse humana bastante, se eu tivesse sido tão baixa do jeito que deveria ser, eu teria ficado quieta. Eu teria preferido não falar, né? E vivido a minha ocultação, como muitas pessoas estão rezando as 24 horas de paixão ocultos, né, quietinhos no seu canto. Ficaria igualzinho a Divina Vontade, que é quietinho, que o pessoal da Divina Vontade fala muito pouco, né, sempre é o padre que tem que falar. Só padre que eles deixam falar, não tem nenhum leigo que fala da Divina Vontade, eles obedecem, né, o pessoal da Divina Vontade obedece, né, o que esse padre falou. Então, somente os padres que podem falar lá no século XXI, mas só que daí todo mundo vê que eles falam muito pouco, poderia fazer muito mais. E só falam das 24 horas da paixão, não falam do livro do céu, nada. E nós, no Brasil, aqui, precisamos desse conteúdo, né? E aí eu recebi esse chamado de Deus, e por isso que eu faço essa missão, faço. E não tenho medo, nenhum, né? E Jesus cada vez confirma mais e mais, né, que tá comigo, né, eu excluí todo o canal que eu tinha antes, antes disso eu excluí tudo que eu tinha feito, tudo, foi outro teste que eu passei, onde eu senti que eu tava tudo contaminado com a minha vontade humana e tal, e passei vários outros testes, vários, o ano passado inteiro, foi muitos testes para poder chegar onde eu tô hoje. E ainda passo, né, constantemente, ainda passo alguns testes. Então, é muito complexo. A gente vai passar, vocês também vão passar. Mas, como eu passei por isso, Jesus permitiu que eu vivesse esse momento, né, de entendimento da vontade divina, da vontade humana, né, de se martirizar, né, de aceitar morrer. Aí você tá falando, mas você não aceitou morrer, porque você foi no padre pedir pra... Não foi assim. Eu morri naquele dia. Eu morri e nasceu a Aline, na anunciadora do Evangelho, na Divina Vontade, né? A Aline, né, foi muito moldada, né? Eu queria falar isso, eu tive vontade, em setembro eu tinha vontade, eu imaginava eu com o Papa falando da Divina Vontade, eu imaginava, morreu tudo isso. Jesus, ele fez acabar com tudo isso, toda essa